vocês. Olha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Psicologia na Real podcast. E tá aqui comigo hoje, como vocês já podem ver, a psicóloga Ilana. Oi! Seja muito bem-vinda. Mais uma vez, ela esteve aqui na primeira temporada do podcast. Vocês lembram? Vou deixar aqui o link do vídeo que ela esteve. Foi muito legal. E agora está participando da segunda temporada com um tema muito relevante, muito importante, que vocês me perguntam muito lá no Instagram, que é sobre a terapia infantil, né, amiga? Ilana, além de ser psicóloga, extremamente competente, é uma amiga pessoal aí de todas as horas, né? Verdade. Então, a gente tem construído uma trajetória bem legal, que a gente olha para trás e se orgulha hoje, né, amiga? Nossa, faz Mas não vou apresentar mais você, senão, né? Eu só vou falar coisas boas aqui. Mas você pode se apresentar pra gente, Claro. fala aí de onde você veio, o que você faz. Então, antes de falar né, da parte de psicólogo e tudo mais, eu acho que é legal a gente ter também um pano de fundo de onde a gente literalmente vem. Né? Eu vim de Cabo Frio, lá da região dos Lagos. Eu não sou especificamente aqui do Rio. Então, a trajetória começa sim por aí, porque até mesmo isso influenciou muito no meu lugar, assim, de pensamento sobre como seria essa minha parte mais de trabalho, né? Parte mais laboral. Eu falava isso muito com as meninas, lembra? Meu Deus, eu não vou conseguir trabalhar aqui, porque eu não... Você estava distante, né? De um território conhecido, estudou, e aí pra onde que eu vou trabalhar? Isso E aí eu ficava o tempo todo pensando, meu Deus, eu não vou conseguir indicação de ninguém, eu não vou conseguir emprego, porque eu não conheço ninguém aqui, eu não tenho rede de ninguém aqui. Só que, às vezes, a gente vai criando, né, distorções cognitivas muito fortes, internas, e eu tinha muito essa distorção sobre a ideia de que eu não conseguiria. Mas olha aí, né, passou esse tempo e eu tô aqui. Então, eu vim de Cabo Frio para estudar em seropédica, né? Acabei fazendo aí a graduação, emendei aí no mestrado, continuei no doutorado e não voltei mais para lá. Mas, como psicóloga clínica, eu trabalho muito com crianças e com adolescentes, né? Também com orientação parental. Eu sou formada em TCC, sou certificada em disciplina positiva pela Positive Discipline Association, que fez um diferencial assim, na minha carreira, porque muito do meu trabalho vai sendo guiado pela disciplina positiva, que é a forma de educação que eu acredito, que eu acompanho, que faz sentido para mim, na minha vida, na minha vivência. Também estou fazendo uma formação em psicopatologia infantil, né? E aí a gente vai fazendo um curso e outro. Agora vai sempre... Então, assim, pensando no tanto de coisas que você já estudou, né? Acumulou de conhecimento, você acredita então que esse caminho é importante, assim, depois que a gente então sai da graduação, não paramos de estudar. Não dá, mesmo que não seja em cursos, né? Porque às vezes, principalmente no começo da carreira, a gente tem um total de 0 grana, né? A gente, por exemplo, terminou e não tinha grana nenhuma, mas tínhamos umas às outras. A gente sempre estudou muito juntas, sempre compartilhou muito material uma com a outra. E quando a gente fala de crianças e adolescentes especificamente, a gente precisa entender que esse estudo ele é contínuo principalmente na compreensão do desenvolvimento infanto-juvenil. Não dá para atender crianças e adolescentes sem compreender o desenvolvimento, né? Então, é buscar livros que falem sobre isso, pessoas hoje que falem sobre isso, né, no Instagram, tá tendo aí uma ferramenta incrível para que a gente possa conversar sobre. E agora, por exemplo, a gente está num podcast discutindo sobre isso, então tem outras mídias, outros materiais, e a gente precisa sim dar essa continuidade, porque não dá para, né, achar que ali, terminei e a faculdade e é isso. Não, a gente terminou uma parte grande, importante, temos um diploma, temos, né, uma coisa, mas a partir dali começa uma caminhada. E isso também concordo. É importante, né? Não é uma corrida, a gente não precisa correr. Não está competindo com ninguém, né? Foi até um dos assuntos do podcast anterior, realmente foi sobre isso, né? A comparação, o seu desenvolvimento enquanto terapeuta, e que de verdade a comparação realmente ela só atrasa. Nos limita. Só atrasa, porque, por exemplo, né, por muito tempo eu achei que eu estava
em uma corrida contra eu mesma, né? Uhum. Contra a minha própria trajetória. Mas hoje eu vejo que eu tô, principalmente agora, entendendo quais são os meus valores, o que me liga à minha clínica, qual é o tipo de trabalho que eu quero desenvolver, qual é o tipo de vida que eu quero ter, né? Quais são as famílias com que eu quero trabalhar. Mas isso não começou agora, né? Agora eu percebo que tenho feito mais escolhas. Lá atrás, por uma questão de inexperiência, por uma questão também, né, de vivências, eu acabei me afobando muito em algumas coisas, acabei, né, achando que tinha que atender todos os públicos, que tinha que atender todo tipo de família, que tinha que atender todo tipo de demanda, e hoje a gente começa a escolher mais. Então, essa caminhada, essa trajetória, ela é pautada aí nesse lugar de um passinho atrás do outro. E eu me apaixonei muito pela clínica. Pela clínica infantil. Não tive pra onde correr. Seus pacientes pequenininhos, né? Meus pitucos, eu chamo todo mundo de pituquinha e pituquinho, né? O que você tá dizendo, assim, né? O que eu penso também na clínica, você não precisa ser especialista em todas as coisas. Não, nem dá. E nem dá. Claro que você não vai fazer, enfim, vários... Você não vai fazer uma única formação e achar que talvez aquilo ali você vai dar conta. Mas você se especializar em muitas coisas também não... Claro, você tem que ser integrador ali, interdisciplinar, conhecer diferentes ferramentas, mas você sintetizar a um fim. Eu acho que é isso que você conseguiu entender da sua clínica, né? Você foi tendo experiências, identificou, caramba, eu acho que eu tô mais para esse público infantil mesmo. Então, é isso que eu quero. Aí você vai e se aprofunda. Sim, aí eu vou, né, fazendo tema. o que para mim faz sentido. Como, por exemplo, agora, vou fazer um curso sobre TDAH, né? Um curso mais imersivo. Fiz a certificação de disciplina positiva, né? Tem um curso andando de psicopatologia. Então, o que faz sentido para mim dentro desse mundo, aí eu vou vendo, vou acompanhando, conforme aquilo que também faz sentido para mim. Mas eu acho que o processo de me apaixonar pela clínica infantil, ele começa, na verdade, lá no estágio, né? Nós estagiamos no mesmo laboratório que a gente ainda está até hoje. No período de graduação ainda. Isso. Então, nós estagiamos no Levica, né? No Laboratório de Estudos sobre Violência contra Crianças e Adolescentes. E lá eu atendi muitas crianças, propriamente, né? Crianças e adolescentes. E tinha o contato ali com os pais. Então, eu vi que eu tinha jeito pra coisa. Como que a gente percebe que a gente tem jeito pra coisa, Ilana? Acho que quando a gente se sente bem fazendo isso, quando faz sentido, quando a gente se sente animado para planejar alguma coisa, para pensar. Não quer dizer que todos os dias eu estou extremamente feliz e falando uhul, eu adoro clicar, adoro atender crianças. Às vezes é um caos, às vezes é um caos, principalmente não pelas crianças em si, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho disso, mas devido às famílias, né, devido às vezes... Eu tô... Desculpa só interromper, assim, rapidinho, mas você tá falando desse caos, só me vem alguns alunos na mente, assim, né? E aí eu percebo o quanto que alguns alunos, no tempo do estágio, têm receio de atender criança. Falam assim, Gabi, eu não quero atender criança, não, quero atender adulto. Uns querem, outros, não quero atender criança, não. Parece que é uma criança são seres tão pequenininhos, mas que causam um medo terrível nos estagiários de psicologia da clínica. Que eles não querem atender, assim. Eu não sei o que tem por detrás, né? O que as pessoas pensam que... O que pode ser difícil no atendimento infantil, né? O que você acha, assim? Porque talvez esses alunos e até mesmo profissionais têm tanto receio de atender crianças e falam, meu público infantil, eu não sou do público infantil. O que você acha? Então, não sei. Eu acho que eu penso muito, talvez, na ideia de que as pessoas têm que a criança traz o inesperado. E é isso, né? Então, tá ali e o que eu vou fazer agora? Como vai ser? Como vai ser a partir de agora? Eu penso, principalmente nessa época do estágio, né? Eu tinha muito essa ideia de que eu gostaria, ao contrário de pessoas que eu também já ouvi, né, das meninas que dão aula, que falam, nossa, ninguém quer trabalhar com crianças. Eu sempre tive essa noção de que eu gostaria, porque eu sempre estive muito próxima de crianças. Tem muitas crianças na minha família, na minha rede de apoio, então eu sempre gostei de estar com crianças.
E acho que isso facilitou, né? A ideia de que, bom, eu gosto de estar aqui, eu gosto de brincar. Sempre gostei muito de brincar. Sempre gostei muito do ser tão genuíno que é uma criança. Então, acho que, às vezes, as pessoas têm a ideia de que eu não sei o que esperar. Mas, na verdade, isso é essa é a chave, né? O inesperado do atendimento infantil. Que você monta, assim, você estrutura muito bem a sessão, você vai lá com todas as atividades e não faz nada daquilo que você planejou, porque a criança às vezes não quer fazer ou traz outra demanda, não é isso que acontece? É isso, às vezes numa semana a gente prepara, né? E tem isso, não é porque por eu ser uma criança e eu esperar o inesperado que eu também não vou me preparar. Por isso que o estudo faz sentido, por isso que você está, né, pesquisando, entendendo várias coisas, vendo inspirações de materiais terapêuticos, livrinhos, enfim, esse tipo de coisa é muito importante. Isso precisa sim acontecer, mas às vezes a gente vai preparar toda uma sessão e, ai, tia, eu não quero brincar disso. Aí, tá bom, né? Porque eu preciso. E aí tem que ter aquele insight e instalo lá na hora pra. Tem que ali na hora pensar em outra coisa, ou ver o que está acontecendo, ou ouvir da criança por que ela não quer aquilo, né? Porque às vezes a gente tem muita ideia de que por ser uma criança tem que ser da forma que eu quero. Vou dar um exemplo para vocês, né? Se a gente está falando ali de emoções e a criança pega, sei lá, verde para pintar a raiva e a gente fala: raiva verde? Tem certeza que a raiva é verde? E a gente tá querendo o quê? Um vermelho. A gente quer um vermelho, um laranja, não é? Uma coisa ali que remeta à raiva. Mas por que? Com um adulto eu não faria isso. Se um adulto viesse e falasse assim, não, minha raiva é verde, porque é Hulk, sei lá. Agora que eu pensei, Hulk. Pois é. Verde. A gente organiza, às vezes, por uma concepção nossa que não... Com um adulto eu nunca falaria isso, mas com uma criança, às vezes, a gente fica, né? Raiva verde, tem certeza? Será que não é vermelho? Ou então se ela tá desenhando alguma coisa, tipo, olha, aqui será que você não pode fazer? Então, a gente também, como psicoterapeuta infantil, precisa estar nesse movimento constante de entender que essa criança é uma criança e ela é alguém que precisa ser respeitada. Que vai ter as suas próprias demandas e que às vezes vai chegar falando, tia, eu não quero brincar disso. E que a gente vai precisar se reestruturar, né, ali com jogo de cintura, com muita criatividade. Porque o terapeuta infantil, ele precisa ter muita criatividade. Então, acho que a resposta... Então, é uma habilidade, né? Criatividade. Total. Acho que a resposta da pergunta sobre por que as pessoas têm medo é isso. Talvez por não ter essa aproximação do mundo infantil, né? Talvez pelo medo do inesperado, do que a criança pode trazer como demanda. Às vezes por não se achar criativo. E aí eu digo para vocês, criatividade é uma habilidade, pode ser desenvolvida. Eu tava pensando nisso aqui. Eu assino embaixo, exatamente isso. É desenvolvido, né? A gente vai ler sobre, a gente vai se inspirar em outras pessoas. Ninguém, gente, cria nada hoje em dia. Tá tudo criado. Tudo que tinha para ser criado, a gente já adapta, tá aí. né? A São gente várias vai... adaptações. Isso, a gente vai fazer do nosso jeito. A gente vai criar alguma coisa em cima daquilo. É igual assim, esses dias eu postei um Reels que eu comprei um livrinho, tava junto com as meninas. A gente foi no shopping. Inclusive, eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição. Sigam ela, psicóloga.ilana Pinheiro. Isso. Psicóloga.ilana Pinheiro. E aí a gente tava lá, compramos um livro falando sobre o terceiro ouvido. E eu falei, nossa, isso aqui é orientação de pais purinho. Compramos o livro, falei, vou criar um cartão lembretezinho. Abri lá o Canva, fiz lá uma artezinha, coloquei um coração, um ouvido do lado do coração e pronto, era um cartãozinho lembrete. Tem um recurso. Tem um recurso para orientação parental. Então, nada vai ser criado assim, de forma, né, completamente inovadora. A gente vai fazer adaptações, a gente vai trazer ideias de outras pessoas, a gente vai fazer do nosso jeitinho, com a nossa cor, com a nossa logo, com a nossa forma de fazer, mas vai fazer. Então, assim, atender crianças e adolescentes, né, essa terapia infantil, requer, talvez não, pode ser, né, assim, requer quais habilidades e quais habilidades podem ser desenvolvidas? Acho que criatividade, né, muita criatividade que é desenvolvida. Que eu concordo. Que a gente, né, precisa estar ali.
Empatia, muita empatia. E aí eu acho que é uma habilidade que todo terapeuta, seja ele infantil ou não, precisa ter, né? Precisa ser e estar empático a todo momento, porque é uma criança que está ali aprendendo a ver o mundo e você, muitas vezes, vai ser a pessoa que vai mostrar o mundo de uma outra maneira. Então, ter muita empatia mesmo pelas dores das crianças, né? Essa semana uma pituquinha minha chegou e ela estava muito chateada porque ela estava brincando com uma mamadeira, ela nem mama, nem nada, ela é bem pequenininha, né? Primeiro eu fiz um trabalho de orientação parental com os pais, uns 2, 3 meses, e aí depois ela veio para terapia porque ela precisava dar uma baixada na energia dela, no sentido de controle inibitório e tudo mais. E aí ela chegou muito chateada, assim, com a cara bem fechada, nem queria muito me olhar, porque tinha perdido essa mamadeira que ela tava brincando com a boneca, mas ela queria... Em casa. Só que ela queria ter trazido pra terapia a mamadeira pra brincar junto comigo, com as bonecas que a gente tem, né? Então ela chegou frustradíssima. Muito frustrada e com a cara fechada. Aí eu falei o nomezinho dela, falei assim, o que aconteceu? Aí ela fez assim, não quero essa coisa. Aí eu falei... Conta pra ti, que não sei o quê. Ela pediu pra mãe me contar e ela foi afirmando conforme a mãe foi fazendo. E a mãe falou, né, que deve ter perdido no hall do apartamento, que não sei o quê, não sei o que lá. Aí primeiro eu falei assim, eu sinto muito pelo que aconteceu. Olha só, era só uma mamadeira, né? Uma mamadeira de brincadeira. Então, mas o que eu fiz? Eu fui ali empática com a dor dela, que era uma dor de verdade pra ela, não era uma brincadeira, era algo que ela tinha perdido, que ela queria, né, ter trazido pra brincar comigo. Então eu falei, olha, poxa, eu sinto muito que você tenha perdido a mamadeira, né, que você tenha ficado chateada com isso, mas o que a gente pode fazer, né? Eu já parti pra uma solução de problema. Aí a mãe dela falou, a gente pode perguntar pro porteiro. Aí ela virou e falou, a gente pode ver no achados e perdidos. Então... Ela foi também gerando soluções, não é? Mas isso partiu da empatia. Eu não falei, tudo bem, perdeu, né? Vamos lá pra dentro. Não, eu perdi um tempo, investi um tempo você tem ali. outros brinquedos. Porque nada eu poderia, empático, né? Fazer isso, mas acolhi ali. Então, ó, perfeito. Criatividade, empatia... né? Genuinidade. A gente precisa ser muito genuíno na clínica infantil, porque as crianças, elas sentem de um jeito que adultos não sentem. Eu acho que a gente, conforme... E captam, né? E percebem também as coisas. Acho que conforme a gente vai crescendo, a gente vai, assim... se desconectando muito do outro, se conectando às vezes muito com a gente, né? Com as nossas demandas, com as nossas coisas. As crianças, elas sabem te ler, assim, muito rápido, né? Se você tá chateada, elas falam, mas por que você tá brava? Ou então, se você quer acabar um negócio muito rápido ali, ela fala, por que você tá com pressa? E se a gente fala assim, não Ou já acabou, né? Tipo assim. E aí, passou se você rápido. fala alguma coisa que não é a verdade, né? Que não tá ali sendo genuíno, você perde muito. Porque elas ficam desconfiadas. Elas falam, será que eu posso confiar? Boa. Será que eu posso tá me mostrando ali? Então, ser genuíno na clínica infantil é muito importante. Isso que você tá falando de genuinidade, né? Do terapeuta... Eu tô lembrando também de uma coisa, né? O terapeuta infantil, ele não precisa falar infantilizado, né? Ele não precisa... Igual o adolescente. Vou dar o exemplo do adolescente, que eu acho que vai fazer mais sentido. Assim, eu não preciso trazer na minha fala gírias de um adolescente. Falar como um adolescente. Porque eu não vou estar sendo eu, né? Eu sou uma adulta. E ele tem que me ver como adulta porque é um modelo saudável para ele, né? Então, eu acho que isso da genuinidade também entra nisso, assim, de você ser o adulto ali da relação. Nada de fala infantil, gente, assim, você vai saber qual do e mundo aí? infantil. Beleza? Tipo, como foi essa semana hoje? Com os adolescentes mesmo, né, como você tá atendendo. Eu atendo criança e atendo adolescente. Às vezes eles chegam falando várias gírias, várias coisas, aí eu, tipo, o que é isso? Aí agora essa semana eu descobri um aplicativo novo, um tal de Explore. Não, Exposed, né? Explore não, Exposed. Que você vai fazendo tipo umas perguntas, aí eu já fiquei assim, meio... O que tá acontecendo? Mas
eles têm total liberdade de falar comigo da forma que eles falam. Só que eu também não vou falar Isso assim. aí. Às vezes eu falo até brincando, porque eu sou muito brincalhona na minha própria vida, assim, né? Eu gosto de rir, então, assim, se eles vão me mostrar, sei lá, se eles chegam me mostrando a foto de alguém no celular, tipo, ai, olha aqui, Lana, fulano de tal que eu tava te falando, ciclano que não sei o quê. Aí eu Te mostra vai mostrar o prints. Instagram. Não, gente, adolescente é maravilhoso. Eles mostram Vou te mostrar print, prints, quer ver? mostram tudo. E aí eles chegam, olha aqui, Lana. Aí eu falo, gente, mas só tem pose de cria? Porque agora eu sei o que é pose de cria. Só tira foto olhando pro outro lado. Aí eu brinco, assim, porque eu sei Mas que é isso gera isso conexão. e tá dentro da genuinidade. Você não monta um papel, assim, de usar palavras de adolescentes, né, direto. Isso. É E igual, por exemplo, também- começar a sessão, e aí, eu tava com... Eu tava com o exemplo na cabeça, esqueci. Foi embora. Mas, sei lá, a sua forma de falar Sim. diária com aquele adolescente ali vai ser uma fala adolescente. Não é pra não ser vai assim, ser, né? né? É exatamente isso que eu tô trazendo. Né? Eu falo como eu falo com todos os adultos, É. que eu atendo, sim, adultos também, né? Mas Aham, atendo mais crianças e sim. adolescentes. Mas eu ainda tenho uns adultos resquícios aí Uns de remanescentes. temporadas passadas. Mas falo como a Ilana fala. Então, quando é com a criança, né, por exemplo, eu não falo de forma infantilizada. Pelo contrário, quando elas começam a falar com fala, às vezes, muito infantilizada, ou eu não tô compreendendo, eu falo, poxa, fulano, desculpa, não tô entendendo, você pode repetir pra mim, por favor, né? Ou então, ai, ciclano, nossa, eu não tô conseguindo entender o que você quer me dizer. Será que a gente não pode pensar de outra maneira pra falar de uma outra forma? Então, eu não falo de forma infantilizada, assim como eu também não falo cheio de gírias. Eu falo da forma que eu sempre falo com todo mundo. Mas é claro que eu estou dentro do universo deles. Então, por exemplo, eu falo sobre os filmes que estão sendo lançados. E aí eu sei dos desenhos, das musiquinhas infantis, né? Dos filmes que foram lançados. E dos filmes, às vezes a gente chega e fala, sentei sempre... Gente, terapeuta infantil, principalmente com criança miúda, sempre no chão. Cheguei, sentei no chão. Use roupas confortáveis. Por favor, é uma dicona. Eu já te disse, né, que eu já rasguei uma calça num atendimento infantil, gente. Era uma calça jeans muito apertada, apertadíssima. E aí foi o atendimento que eu faço em casa, por ser uma paciente mutista, né, que eu aquela que eu já compartilhei com você. E a gente tava brincando, assim, numa descidinha, aí de escorregar, assim, mais ou menos, né? Aí quando eu coloco a mão assim, na verdade, quando eu cheguei em casa que eu fui perceber que a calça estava rasgada. Ou seja, perdi a minha melhor calça. Então, atendimento... Eu amava aquela calça. Então, assim, atendimento infantil, gente, usem roupas confortáveis. Sempre é uma dica importante. Uma dica, roupas confortáveis. E aí a gente fala, né, dos filmes que estão sendo lançados, das coisas... com os adolescentes, né? Geralmente eles... É muito engraçado, porque adolescente começa... A primeira semana eles estão assim. Aí, a segunda semana, eles já estão assim no sofá. Um mês depois, minha filha, eles geralmente estão deitados no meu sofá, com o pé em cima do meu sofá, né? Ou então, abraçado nas almofadas, jogado. A almofada já faz parte. Né? É assim, eles já tomam conta. Então, eu também sei dos aplicativos. Eu sei das músicas que são trends no TikTok, mesmo que eu não tenha TikTok, mas eles me mostram. Dancinhas. Tudo eu sei. Então, mas eu sei como Ilana, né? Eu sei sendo adulta e saudável ali, modelando eles, não falando de forma infantilizada, não falando cheio de gírias, mas sendo genuína, né? Me interessando por esse mundo. Eu acho que muitas pessoas também têm o receio de trabalhar na clínica infanto-juvenil pelo receio de talvez não estar próximo desse mundo, mas aí, de novo, interesse. Você precisa ser curioso. E essa é uma outra habilidade que pode ser desenvolvida, né? É, inclusive, uma competência terapêutica, sim. A curiosidade, né? Pra gente ser um bom terapeuta, você precisa ser curioso. Não dá pra você ouvir uma coisa e, tipo, só ouvir aquilo. Não, você precisa entender, saber, investigar. Então, a curiosidade, ela precisa estar muito presente na clínica infanto-juvenil,
porque é a partir dela que a gente vai descobrir como é esse mundo, que é diferente do mundo adulto, né? Quais são as coisas que estão acontecendo, quais são as dores, porque... e aí a gente volta para empatia, né? Às vezes o sofrimento não é seu, a criança está sofrendo pela mamadeira que perdeu, que era um brinquedo. O adolescente está sofrendo porque não conseguiu o ingresso para o show da Taylor Swift, que agora eles estão sofrendo muito por isso, né? É um sofrimento atual, né? Isso, é o sofrimento atual agora, né? E é um sofrimento genuíno deles. Às vezes é uma coisa assim, tipo, ai, pelo amor de Deus, né? Internamente, às vezes, a gente pode até pensar assim, né? Poxa... Nossa, isso é demanda para terapia? Por que dá... Mas aí é o momento da gente dar o passo para trás. Claro que é demanda, né? Porque gerou sofrimento, porque uma pessoa... Aí a gente pode fazer tantas perguntas. Por que ela é tão importante para você? Quais são as características dela que você se conecta? O que é, né, importante para você nessa vivência? Por que você gostaria de tanto estar no show? Enfim, tantas coisas. Então, essa conexão genuína, essa curiosidade, essa empatia, essa criatividade em adentrar, eu acho que são as habilidades que a gente precisa estar muito disposto a desenvolver se não houver em nós, né? Para que a partir disso a gente possa entrar nesse mundo que é um mundo diferente do nosso. Por isso, às vezes, tem um receio, né, de atender crianças e adolescentes, mas que é um mundo tão incrível, porque assim como você precisa ser genuíno, eles são muito genuínos, eles são muito verdadeiros, eles estão muito dispostos, assim, a te ouvir, a te entender, né, a estar ali com você. É uma conexão muito legal, assim. Como é bom para mim, por exemplo, quando... eu fiz até também um post no Instagram, né? Tia, você é criança? Porque eles acham às vezes que, né, eu sou a criança. Por quê? Porque você brinca. Porque você brinca de verdade. Porque você não fica limitando a brincadeira, né? Dentro daquilo que você quer. Porque você é criança, muito bom. Ou então quando é adolescente, né? Nossa, Ilana, é tão confortável com você falar, né? É tão bom pra mim. E aí a gente verdade. grita assim, bingo, relação terapêutica. Deu, foi. Tá ali, né? Vínculo terapêutico concluído. Sim, e é muito bom, né? Eles são muito verdadeiros, são muito presentes. E eu quando também... querem, quando não quer, quando não quer, dá pra ver na cara logo. E eu também me disponho muito a isso, no sentido, né, de estar de verdade ali, estar, né, sendo quem eu sou de todas as maneiras, e eles correspondem muito. É muito bom. Me sinto muito feliz sendo terapeuta. Tive muitos medos, muitos receios. Você tá contente? Isso aí. Diante dos desafios, né? Você ia falar sobre desafios. Lembra? Porque eu acho que eu sei qual é esse desafio. Mas eu vou deixar você falar. São muitos, né? Eu acho que a grande questão da clínica infanto-juvenil, como eu tinha dito ali mais para o inicinho, é a família, né? Porque a gente precisa ter muito jogo de cintura com os familiares, porque aquela criança nunca entra dentro do consultório sozinha. Ela vai entrar junto com a demanda familiar. Carrega uma história, né? Isso, porque, né? A família, ela é esse meio ambiente que a criança está completamente inserida e que está apresentando para essa criança um mundo. Então, não tem como, né, ter ali só a sessão com a criança sem estar conectado com os pais. Então, isso também gera mais uma carga, porque, né, você tá ali em sessão com a criança, mas você tem que fazer uma devolutiva com os pais, de tempo em tempo, né, fazer uma reunião de orientação parental, trocar mensagem para ver como tá acontecendo, ou então se na semana, né, não tá legal, aconteceu alguma coisa, eles acessam, Ilana, não tá bom, então o que acontecendo, então, Ilana, aconteceu isso, o que a gente pode fazer? Então, tem essa demanda das questões familiares, né? E assim, quando a família ainda se interessa, tá ali, né, de verdade, às vezes manda mensagem, mesmo que seja demandante, ainda assim você fala, poxa, eu tenho alguém com quem compartilhar. Agora, quando a gente vivencia isso com uma família que é ausente, né, que é negligente, que é indulgente, a gente acaba, né, tendo muita dificuldade, porque você fica, às vezes, enxugando o gelo, né? E isso é uma dificuldade muito grande para mim. Eu, inclusive, né, quando eu tenho famílias assim, eu começo a notificar,
né? Essas famílias, olha, eu tô enxugando gelo, olha, esse trabalho tá muito complicado, porque eu preciso da ajuda de vocês. E aí eu vou até onde meu limite diz pra mim que eu tenho que ir. Porque se eu tô vendo que eu não estou fazendo o meu melhor trabalho, se a família não está comprometida com o processo terapêutico, né? Então, às vezes eu encaminho a criança, né? Mesmo que isso seja chato, às vezes eu fico notificando essa família muitas vezes até elas entenderem que não está sendo legal, né? Nem para mim, nem para elas. Porque a gente não pode também ficar enganando ninguém, né? Assim, tá indo para terapia, mas... Poxa, tá indo pra terapia, tá. Mas eu tô fazendo ali um trabalho de 50 minutos durante uma vez na semana. E todas as outras... Os outros dias que eles estão com você. E todas as outras coisas que eu peço pra serem feitas e não são feitas. A criança, né, o adolescente, eles estão na terapia, igual você disse, 50 minutos. Sim. O restante do tempo é com a família. Então, assim, a família é a coterapeuta nesse processo. Você não tem como trabalhar a criança se não trabalhar com a família. Então, isso acaba. É um desafio, é o maior desafio que eu tenho, né? É a adesão das famílias no processo terapêutico, principalmente quando pais são separados. Uma demanda mais complexa, não é? É muito difícil, assim, porque quando os pais são separados e se tem uma relação, uma ligação, né, minimamente respeitosa, ok, né? Eles tentam falar a mesma língua. Mas, por exemplo, eu tenho pais que não se falam nem por e-mail, né? Que eu já tentei de tudo, fazer reunião juntos, mas corre lá um fato, não sei o que lá. Então, assim, esse caso, por exemplo, é uma criança extremamente depressiva. Por que será que ela é depressiva, né? Você vê uma dinâmica que tá trazendo sofrimento para ela. Muito sofrimento. São pais, né, que muito exigentes, uma demanda muito de pouco afeto. Então, tudo isso vai trazendo aí esse sintoma para essa criança, né? Ela não desenvolveu depressão, estalou o dedo e tá depressiva. Não, tem ali muitas coisas que acontecem para que ela esteja nesse quadro. Então, e quando a família... Então, quando a família não ajuda, aí complica demais. Mas aí quando ela tá enganjada, então, no processo... Aí é sucesso. Dá um salto, né, de evolução. Aí é sucesso, porque a gente consegue ver, né, que há realmente a mudança, que há realmente ali outras formas de lidar com a questão, que elas acabam, né, engajando a criança. É muito engraçado quando tem ali a participação real, quando as coisas fazem sentido, assim, nossa, é uma mudança, porque crianças são completamente plásticas, né, muito maleáveis, então se a gente dá um novo formatinho, nossa, flui muito bonitinho, a gente vê as coisas acontecendo. Quer me ver feliz é dar alta pra criança. Eu fico tão feliz que eu falo, meu certificado Deus, de alta. Isso, a criatividade vai lá no alto, né? Fico muito feliz porque foi um processo, né, tão gostoso, tão legal para ela conseguir a alta. Então, é muito bom, mas tem esse desafio aí da família. Né? Então, outros lugares que a gente está inserido também com terapeutas, né, de criança e adolescente contexto familiar, a escola, por exemplo, tudo que vai além da clínica, né? Além do setting terapêutico. Vai eu muito além fazer de 50 minutos. Visitas também na escola, pedindo relatório escolar, e aí já vai mais um outro combo pra gente fazer, né? Aquele que atende. Quem atende criança e adolescente, então vem um combo da família, o combo da escola, e a gente tem que conhecer esses contextos, né? Dependendo, né, se a criança está envolvida em outras coisas, né? Então, sei lá, ela tem uma fé, então tem isso também, eu sempre incentivo, seja ela qual for a fé, né? Porque a espiritualidade hoje em dia, os estudos mostram o quanto isso é importante, né? O quanto isso faz sentido, o quanto isso é fator de proteção para muitas crianças e adolescentes, né? Então, é um esporte. Então, tudo isso, tudo que faz parte dessa rede, a gente precisa estar minimamente ciente. Mas a família e a escola
são os grandes lugares, né? E às vezes o desafio também... Já foi fácil, assim, pra você entrar nas escolas? Ou já teve algum tipo de recusa? Essa última semana, minha filha... Um caso verídico. Nossa, foi na última semana, assim, sendo um grande desafio. Porque a maioria das escolas, ela é até interessada, né? Porque elas falam, nossa, eu tenho um aluno, eu sei que ele tem uma questão, às vezes eu sei que ele tem um diagnóstico, mas como fazer, o que fazer? Então, a grande maioria das escolas, eu percebo que tem, assim, uma facilidade nessa questão do marcar, do ir. Eu gosto muito quando eu consigo ir à escola para ver o ambiente e tudo mais. Mas tem escolas, por exemplo, essa última semana, passei por 2 últimas semanas. Nossa, eu fiquei uma semana tentando marcar um horário, gente. Um horário, eu dava todos os meus horários possíveis, já, inclusive o horário que eu nem atendo, né? Porque eu falava, não, preciso marcar, que não sei o quê. Já partia aí para o quê? Para um auto-sacrifício, entendeu? Botando todos os horários e nada. Aí, não tinha uma resposta. Olha, né? e ficava enrolando, aí não me respondia, aí no outro dia eu, oi, estou esperando a resposta de vocês. Um sacrilégio. Pra quarta-feira, né, dessa semana, eu consegui marcar e a reunião foi feita. Aconteceu. E tudo mais, Aí entra aquela coisa, eles falam, olha, nós estamos dispostos. Aí eu por dentro, tá mesmo, disposto? Porque foi difícil pra marcar uma reunião, né? Mas aí a gente contorna, fala... Chega lá tranquilo, né? Se apresentando, terapeuta. Né? Mas que é difícil, às vezes tem recusa, às vezes a escola não tá disposta, às vezes a escola, né, fica dificultando certas coisas, certas orientações que a gente dá, né? Sei lá, tem uma criança minha, uma adolescente já, ela é extremamente ansiosa e ela tem muitas questões, né, com a escola que ela está. Já mudou de escola, a gente já teve que fazer esse processo, mas ela teve vivências traumáticas em escolas quando ela era pequena e acaba sendo, né, ela tem lembranças sempre na escola. Então, a gente indica, fala, olha, se ela está tendo uma crise de ansiedade, ela precisa ser retirada da sala, ela não pode, ela não está inventando, ela tem crise de ansiedade com sintomas muito fisiológicos, né? Então, às vezes a gente fala, mas aí a escola fala, não, mas tem que segurar mais um pouquinho. Não, a gente não pode logo tirar ela da sala, ou então não pode logo pedir para ela ir embora. Eu falo, gente, a criança não está inventando, ela não está... Ninguém faria isso com um adulto. Sim. Ninguém faria isso com um adulto, entendeu? Não, ó, então, com a criança e com o adolescente, pelo que você está dizendo, assim, né? Que a gente não faz isso com adulto, quer dizer que tem muita imposição, né? Assim, em relação à criança e adolescente. A gente quer gerenciar eles por serem menores, né? Eu acho quando a gente, então, entende que eles não têm o saber que nós temos, coisas nesse sentido, né? E isso, às vezes, se torna até uma violência. Né? Exatamente. Entende? A gente não dá a fala, não respeita, não considera, né? E aí a criança entra em sofrimento, né? Porque, por exemplo, quando eu falo assim, né? Ó, sempre que vocês estiverem numa situação, por exemplo, clínica ou da vida do dia a dia, e estiver vendo alguma coisa, você fala, alguém faria isso com um adulto? Por que então estão fazendo isso com uma criança? É como, por exemplo, bater, para educar. Alguém faria isso com um adulto para educá-lo sobre algo? Sim. Não. Então por que estão fazendo isso com uma criança? É óbvio que a gente precisa direcionar, nós não vamos ser negligentes, indulgentes, mas também não precisamos ser autoritários, nós precisamos alcançar a falar desses conceitos? Então, claro. Aí já que você falou várias vezes, negligente, indulgente, aí quem está acompanhando, né? Fica perdido. Para saber um pouco desses Então, essa conceitos. é uma das questões que a gente precisa entender muito. Sobre famílias, né? Estilos parentais, né? Então, essa é uma das questões que a gente precisa saber muito quanto clínico. E isso não depende de teoria, né? Não é uma questão teórica. Estilos parentais é ateórico, assim como o sistema de apego, né? Isso, assim como etapas de desenvolvimento, a gente precisa entender que estilos parentais é ateórico. A gente tem ali, todo mundo tem, sendo um terapeuta cognitivo, um psicanalista. Não está dentro de abordagem específica, não está dentro de uma abordagem específica. O que são os estilos parentais, né? Os estilos parentais são a forma com que os pais... e aí, quando eu digo pais, pais ou cuidadores, né? Eles criam... Registrem isso, gente. Questão de prova.
eles criam ou educam essas crianças, né? E não é só a forma que se posiciona, né? Como, por exemplo, se ela quebrou alguma coisa, ela vai ficar de castigo. Não. O estilo parental, ele é expresso num clima emocional que aquela pessoa foi criada. Talvez você aí possa pensar, como era o clima emocional da minha casa? Será que eu sentia muito medo? Será que eu senti que ninguém nem estava aí para mim? Será que eu senti que eu não fui atendida em nada? Será que meus pais eram presentes, mesmo trabalhando muito? Qual era o clima da minha casa? Como eu me sentia naquele lugar? Então, o estilo parental é isso, é esse clima emocional expresso através de olhares, de falas, de formas de educação, né, que os pais ou cuidadores, eles vão colocar nessa vivência das crianças que ali estão crescendo. E aí, né, eles têm formas de estilo parental, que são autoritário, autoritativo, negligente e indulgente. E aí, vamos lá, né, para entender. O que são pais autoritários? São aqueles pais que, né, eu sempre dou esse exemplo. Por que eu não posso beber nessa caneca aqui? Por que não? Autoritário. É isso. Mas por que não? Por que não? Porque eu disse sem não. Sem nenhuma explicação, nem porquê. Né? E é aqui, ó, por que não? Porque eu não quero, porque não pode, você é criança, fica quieta, você não tem opinião, fica quieto. Eu sou adulta, eu que sei. Eu sou adulta, eu que sei, né? Pai, posso ir na... Não, não vai. Não vai, não quero. Ou mas fica de castigo. Pai? Por que eu tô de castigo? Por que é você sempre, tá me colocando de castigo? Né, uma autoridade, ela expressa através desse tom de voz, dessa forma de falar com a criança, de castigos muito autoritários, né? Então, são aqueles pais que às vezes vão bater na criança, que vão botar de castigo, sei lá, num quarto escuro. Esse tipo de coisa que a gente sabe que acontece até hoje, infelizmente. Então, são pais que usam da sua suposta autoridade para educar. Nem sei se a gente pode chamar isso de educação, né? Mas, enfim, para direcionar, talvez seja a palavra melhor, essas crianças e esses adolescentes. Eu vou pular o autoritativo, porque ele é o que a gente precisa alcançar, tá bom? Então, autoritário é esses pais que expressam de forma autoritativa, né? De muita autoridade, esse lugar da educação, do direcionamento. Pais, né, negligentes são aqueles pais que não se colocam de forma nem presentes emocionalmente, nem presentes nas necessidades básicas da criança. E quando eu digo necessidades básicas, é do tipo assim, comida, escola, parquinho, esse tipo de coisa, né? Então, eles negligenciam a criação daquela criança. Então, se a criança quer a caneca, tipo, eu nem tô percebendo que a criança tá aqui. Não tá percebendo que a criança pede, né? E solicita. Tipo, você tem uma criança aqui, ela tá pegando aqui, é uma caneca pesada, tem algo quente, tipo, eu tô aqui, ó, olhando pro nada, ou então eu tô aqui fazendo alguma outra coisa. Aquela criança não é importante pra mim. Aquela criança não tem um valor pra mim. Então, se ela vai derrubar um negócio quente nela, tanto faz. Se ela vai pegar isso aqui, tanto faz. Então, se ela tá precisando de banho, tanto faz. Eu tô negligenciando aquela vivência. Eu não me importo com aquilo, né? São pais que são muito desconectados emocionalmente com aquela criança. Então, eles estão muito conectados consigo e poucos conectados com aquela criança, né? Então, não me importa a vivência dela. Pais indulgentes, eles também têm um pouquinho de negligência. É aquele pai que, se a criança quiser pegar caneca, e tipo, filho, claro, pode quebrar tudo aqui. Tipo, não se importa com as regras, com os limites. Eles são indulgentes porque eles não têm ali a capacidade, talvez, não souberam ainda, não aprenderam sobre a importância de limites realistas na vida daquela criança. Então, claro que pode pegar, né? Claro que pode beber, pode mexer em tudo. Ou então, claro que pode fazer, claro que você são pais mais permissivos, isso, pouco limite. Poucos limites realistas, muita permissividade. E esse olhar, ao invés de ser negligente e olhar para lá, é muito aqui na criança. Então, a criança se torna o grande centro. E isso também pode muito tudo. ruim. Né? Pode tudo. Entendi. Olhar pro lá é péssimo. Olhar muito para cá também é péssimo. A gente precisa de limites
e afeto. E é isso que são os pais autoritativos. São esses pais que dão limites e afeto, né? É o pai que vai explicar o porquê do não. É o pai que vai falar, filho, olha só, que tal a gente pegar um outro copo? Porque esse daqui é muito pesado, pode quebrar, tem algo quente aqui dentro. Ou então, qual é a sugestão que você dá para isso, né? E aí vai ouvir a sugestão da criança, ver se é minimamente coerente e tudo mais. Então, são pais que direcionam, dão, né, limites, são pais que estão presentes, são pais que olham para essa criança, mas falam de forma, né, autoritativa, olha, agora a gente só pode ir até aqui, né? Daqui para cá não dá mais para passar. Tem então, diálogo, né? Eu entendo que você se frustre com isso, mas vem aqui, vamos nos abraçar, vou te acolher, mas daqui você não passa mais. Então, os pais que falam, ó, não, eu não vou fazer isso por você. Eu te amo muito, mas exatamente por te amar eu não vou deixar você fazer isso, né? Muito bom. Então, são pais que dão direcionamento, mas dão muito afeto. E esse é o lugar que a gente quer alcançar, né? Limites com afeto. Tá dentro das necessidades emocionais, né? Até que tem até um vídeo explicando um pouquinho sobre isso, então, né? Já deixei, né? Tem aqui. Muito bom, Ilana. Né? Pegaram aí, gente, o exemplo indulgente, negligente e autoritário. Esses três são aí da classe dos negativos. Precisa melhorar. Precisa melhorar. E que são os que mais acontecem, o autoritativo, né? Esse seria o papel, uma característica de um ambiente familiar, de um estilo parental saudável, autoritativo. Exatamente. Né, tem autoridade, tem limites, mas tem afeto, compreensão, diálogo. Exatamente. Né? São pais que estão presentes e que, por estarem presentes, amam e dão limites. Né? Não é só amor, mas também não é só limite. Muito né? bom, é esse o lugar do limites e do afeto. Então, os estilos parentais, eles são um fator extremamente importante de compreensão. A gente precisa entender isso, precisa estudar para saber como isso funciona, porque todo mundo tem um estilo parental. E os estudos mostram que, a partir do estilo parental que eu fui criado, eu vou criar pessoas. Isso que eu iria dizer pra você, assim, né? Acho que o que a gente tá trazendo aqui também não é uma culpabilização da família, né? Então, acho que tem algumas atitudes que as famílias têm porque aprendeu daquele modo. É o que é familiar, é o que é comum, é um padrão. E aí cabe ao terapeuta, por exemplo, identificar talvez alguns padrões que sejam disfuncionais e orientar essa família. Não com crítica, não com julgamento, mas propriamente o que a palavra diz, orientação. Mostrar um caminho possível, um caminho que é mais saudável para a criança e para a própria família também, né? O que você acha? E como terapeuta infanto-juvenil, vocês vão precisar mostrar isso para os pais. Porque, gente, esse é o tipo de informação que as pessoas não sabem, como a Gabi acabou de dizer. Não, porque... né? Olha, eu fui ensinado dessa maneira. Eu vou, né? Se não vier um estalo, se eu não perceber que aquela foi uma forma, talvez, que eu não gostei muito de ser criado, aquilo vai ser replicado. Palavras, frases também que vêm, né? Eu escuto muito, assim, né? Eu apanhei e sobrevivi. Eu apanhei e tô aqui. Tá aqui, mas que vamos forma, olhar né? quais sequelas isso teve pra Exatamente. você? Provavelmente então, teve alguns impactos, como terapeuta infanto-juvenil, você precisa dizer isso para esses pais de crianças e adolescentes, né? Olha, esse é tal tipo, esse é tal tipo, esse é tal tipo. Qual você se identifica? Onde você acha que você está criando seu filho? Qual foi a forma que você foi criado? Como você acha que isso impactou a sua vida? Né? Então, a gente vai mostrando isso para que eles também possam ter essa psicoeducação. Isso é psicoeducação, né? Falar assim, olha, isso está acontecendo assim, isso é um fenômeno psicológico, né? Então, vamos tentar fazer de uma outra maneira, vamos tentar caminhar mais para esse lugar aqui, mas para eles começarem a caminhar de uma outra maneira, eles vão precisar o quê? Estarem cientes do que está acontecendo. Né? As famílias não são os vilões, como a Gabi disse. E aí eu também volto para a ideia. Beijo para as famílias aí que confiam no meu trabalho. Gente, se estiverem vendo, por favor. Né? Não é. Vocês são essenciais. Não é o coisa. É um desafio, né? É um desafio, mas não quer dizer que seja a problemática. Principalmente porque, né? Se a gente parte do princípio que se os pais colocaram aquela criança em terapia, quer dizer que eles têm um mínimo de desejo de
né, de saber melhorar aquilo, de entender como aquilo de funciona, ajuda, que né? precisam de ajuda. Então, se a gente dá o direcionamento, se a gente faz ali certinho, né, se a gente constrói aquele caminho, tem tudo para dar certo, né? A clínica infantil, ela não é um monstro, pelo contrário, ela é incrível, ela é cheia de cores, de sabores. Eu adoro, por exemplo, poder comemorar aniversários com as minhas crianças e com os meus adolescentes e com meus adultos também. Eu adoro poder... Ilana é uma terapeuta que presenteia muito seus pacientes, né? Sim. Fala um pouquinho, assim, você costuma... no tempo, por exemplo, Páscoa, Natal, você organiza o consultório com aquele tema. Sim. E você também acaba dando lembrancinhas para o paciente daquele tema. Isso é um tema polêmico, né? Quando que você começou a ter esses insights, fazer isso? Porque eu faço também. Mas, assim, tem isso, eu acho que também está dentro da nossa abordagem, né? Nossa abordagem não pressupõe que isso seja uma negativa. Existem outras abordagens que não pensam nisso de modo algum. Que vai ter interferência, mas na nossa, pelo contrário, é mais um reforço. Né? Pra mim faz muito sentido, porque, essa é a Ilana na vida. A Ilana na vida é uma pessoa que, por exemplo, ama comemorar aniversários, ama comemorar datas, né, mais simbólicas. É óbvio que eu procuro saber se faz sentido pro paciente, como ele se sente, né, naquela época e tudo mais. Mas, no geral, eu adoro. Eu acho que isso gera conexão, que isso gera... relação, isso para mim faz parte do relacionamento terapêutico, né? Esse momento de, por exemplo, Natal, eu amo Natal, então eu decoro o consultório como se eu estivesse em casa. E eu acho que, assim, do que eu conheço do código de ética, profissional psicólogo... Gabriela era o quê? Do CRP, então se o CRP for me pegar, Nada disso, ó, vamos refazer isso, já fui, já estive, hoje não mais. Mas, assim, o que eu entendo do código de ética, lá não tem nenhuma indicação que não possa. Sim. Claro que o que não pode ter é convicções religiosas, filosóficas, enfim. Fora isso, o que for para benefício do atendimento e dentro assim, do né, que por exemplo, o código prevê. Vou dar o exemplo do Natal. É uma festa comumente para todos nós. Então, isso não é uma problemática para mim. Eu decoro... O meu consultório, ele é extensão também da minha casa. Então, ali, né, da minha casa de uma forma assim. Eu gosto de estar ali, não é um problema para mim. Eu gosto de decorá-lo da forma que eu decoraria a minha casa. Então, é um momento legal, é um momento de troca, né? E esses dias eu tava olhando assim pro consultório. E aí, a gente vai modelando, né? Não que eu espere isso dos meus pacientes. Por exemplo, eu dou um presente e eu espero receber um presente. Não. Até porque não é nem não são coisas extraordinárias, né? É tipo, na Páscoa vai ganhar um chocolatinho ali, um bombonzinho. Às vezes eu compro 2 caixas de bombom e falo, boto dentro do negócio e falo assim, coelhinho da Páscoa e traz pra mim. Aí sacode e a criança sorteia. Esse tipo de coisa, né? No Natal... dar alguma coisinha, sei lá, uma garrafinha d'água, alguma coisa, né? Que também seja terapêutico. No último Natal eu comprei para as crianças, tipo, um copo com formato de milkshake. E aí a gente fazia respiração do milkshake. Então, né, se no momento das férias estivesse ansioso com alguma coisa. Então, assim, não é nada exorbitante, mas faz sentido para mim. E eles vão sendo modelados nisso, porque é muito engraçado, né? Por exemplo, eu fui olhar meu consultório, tem várias coisinhas que eles foram me dando. E meu branding tá muito forte com os meus pacientes. Por exemplo, uma me deu um bordado de girassol. Aí outra viajou e trouxe uma meinha daquelas sapatilhas de girassol. Aí outra sabe que eu gosto muito de pedras, assim, né? Gosto muito da natureza. Então, ela pediu pro pai dela fazer um negocinho de... Olha aí. E eles retornam, né? Isso. Aí outro vai me dar um quadro, porque sabe que eu vou botar ali no consultório. Aí outro vai no meu aniversário, teve um que me deu... Eu gosto muito de chás, de coisas naturais e tudo mais. Aí ele me deu um escala da pés e um negocinho de meditação. Então, assim, eles também vão retribuindo. Não que isso seja nessa ideia de, eu fiz, eu vou receber, porque não é isso. Mas gera conexão e eles me conhecem a ponto de, por exemplo, darem lembrancinhas que realmente fazem sentido pra mim, que são coisas que eu gosto. Isso pra mim não é problemática alguma.
eu acho que, de novo, né, é ser genuíno, e essa genuinidade é da Ilana, né? Isso faz sentido pra Ilana. E eu me coloco muito nesse lugar e eles retribuem Muito dessa bom. maneira. Então, Legal. eu adoro. Eu não Muito vejo bom. problema nenhum. Está sendo efetiva para o seu relacionamento terapêutico, faz sentido para sua clínica e é isso. Acho que a clínica já é muito pesada em muitas coisas, assim, é um trabalho... Somos às cheios vezes, de regras, né? É muita regra, muita resolução no sentido, né, de direcionamentos. Às vezes pode ser um trabalho muito sozinho, né, porque a gente está ali só você com você. Então, isso é uma coisa que a gente precisa quebrar um pouco, porque a gente precisa fazer rede com outros terapeutas, precisa fazer uma supervisão, precisa estar ali, né, em contato com outras pessoas, porque senão o trabalho fica assim muito sozinho, muito triste. Então, assim, se a gente não estiver à vontade naquele lugar, aí eu acho que pesa mais. Então, a clínica infantil, ela não é um bicho de 7 cabeças. Estar com criança e adolescente não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é muito bom, é muito gratificante. A gente vê mudanças exorbitantes de uma semana para outra. Eles pegam coisas assim muito rápido. É um trabalho de muita troca emocional, é muito bom. Então, a gente precisa ver isso como uma grande oportunidade. Hoje, por exemplo, né, aqui no lugar que a gente trabalha, né, no prédio que tanto eu quanto a Gabi, né, estamos, a gente tem dificuldade em achar terapeutas infantis, né, pessoas que atendam crianças e adolescentes, porque as pessoas às vezes não querem entrar nisso, e é isso, às vezes por uma questão de identificação, às vezes por achar, né, alguma questão, mas se você tem alguma dúvida quanto a essa ideia, se disponha primeiro, talvez, a estudar, a conversar com alguém que já está dentro da área, né? A entender um pouquinho mais disso, porque é uma grande área, é uma grande porta aberta, e a gente sabe que, infelizmente, cada vez mais vai ser uma área que vai crescer muito, né? Falando clinicamente, porque a gente ainda está começando a ver as consequências da pandemia no sentido do desenvolvimento, né, infanto-juvenil. A gente, infelizmente, também tem visto muito adoecimento desses pais, dessas crianças, desses adolescentes. Então, a demanda, ela existe, ela é real, mas a gente vai precisar estar preparado, né? A gente vai precisar estar disposto a fazer isso para fazer isso dar certo. Não fazer isso de qualquer jeito, porque não dá para fazer de qualquer jeito. E uma coisa que eu sempre digo para todo mundo que me pergunta: Ilana, mas eu tenho medo de atender crianças. Eu falo assim, cara, atender crianças é muito fácil. Não é um problema. Você precisa se preparar. E outra, quem atende crianças e adolescentes, atende de qualquer fase da vida. Eu também digo isso. Se consegue atender criança e adolescente, você está preparado para atender um adulto moleza. Porque aí você vai ver o adulto, você chega lá, sentou e tipo, tô aqui. Tô aqui. É óbvio que vai estar aqui, né? Tem estudo, mas quem atende criança e adolescente, cara... Que você vai atender o adulto, você já vai estar esperando, vai estar acostumado com o inesperado, com uma criança falar que não gostou, com a criança querer fazer outra coisa. O adulto, não. Você vai falar, ele... Tá bom, vou fazer, né? Alguns. Ele já vem com a demanda pronta ali, é ele que conduz minimamente a sessão, né? Você vai ser ali, vai andar junto com ele. Você já falando da sessão, o atendimento infantil, a estrutura da sessão, ela se mantém numa lógica que é a mesma, né? Assim, organização também. Sim. Mas tem uma dinâmica que é um pouco diferente, você acha? Eu acho que assim, né? A gente isso pegando também do pressuposto da nossa abordagem, né? Que é a TCC, que estrutura a sessão, organiza um plano de tratamento. Então, a sessão com crianças e adolescentes, ela precisa seguir um caminho, né? Um plano de tratamento. Não dá pra, assim, eu sei lá. Vou ver o que eu vou trabalhar hoje. É isso, a demanda é ansiedade, eu tô trabalhando raiva, sei lá, outra coisa, ou então luto. Não tem nada a ver, né? Não posso fazer isso. Eu preciso saber qual é o caminho que eu vou seguir, por que aquela criança chegou ali, né? E aí, por isso, a gente precisa saber de desenvolvimento, por isso a gente precisa saber de psicopatologia, por isso a gente precisa saber, né, de como os transtornos se desenvolvem na infância e no adolescente. Então, a gente precisa saber por onde a gente vai caminhar. Como vai ser o caminho, a gente nunca sabe, na verdade, assim, né? Mas você sabe que o caminho é aquele. Agora, se você vai de um pé, você vai com 2 pés, se você vai de carrinho, se você vai pulando, aí são outros 500.
né? Mas a gente precisa saber o caminho. Então, a demanda é a ansiedade. Nossa, então eu preciso psicoeducar, e aí eu vou fazer muitos jogos e brincadeiras, e aí eu vou fazer, né, muitas coisas relacionadas à ansiedade, para que haja isso. Nossa, então como que eu vou ensinar essa criança sobre pensamentos, sobre comportamentos, para que ela venha entender o que está acontecendo com ela? Então, tudo isso, né, é um lugar de a gente precisa saber por onde a gente vai passar. Como a gente vai passar é diferente, né? Às vezes vai ser algo como uma surpresa em alguns dados momentos, mas eu preciso ter um plano de tratamento, eu preciso saber, né, o passo a passo das coisas para que eu possa ajudar essa criança, porque senão, né, vai ser uma coisa muito solta e a gente dentro da TCC não trabalha dessa maneira. E no dia a dia, assim, chegou o dia do atendimento. A criança chegou, a primeira coisa que a gente faz. Tem vários livros, né, que indicam pra gente como estruturar e tudo mais, mas como é que você segue dia mesmo? Não, assim, no dia de sessão. Ah, Quinta, sétima sessão, assim. Mas num dia de sessão, a gente abre a porta, oi, tudo bem? E como é que você conduz esses 50 minutos, né? Tá, então... Não estava programada essa pergunta. Isso. Então, eu sempre vejo como a criança chega mesmo ali na porta. Geralmente tem a recepção, e aí eu fico ali, pergunto se quer beber uma água, se quer ir no banheiro. Vejo como ela está se comportando ali ainda perto do pai, da mãe. E aí, chegou o momento, eles me ajudam a ligar, por exemplo, o ar-condicionado portátil, que eles também têm as regrinhas a partir dali mesmo. Eles me ajudam a ligar o ar-condicionado portátil e tudo mais. E aí eu ligo a música pro pai ou pra mãe, ou pra quem levou, e nós vamos ali pra dentro. Como a TCC, ela é muito estruturada, né? E nisso eu também sou bem estruturadinha. Então, geralmente o que a gente faz, né? Vamos dizer que a sessão é de 4 às 5, de 4 às 4h50, né? Às vezes até às 5, que vai. Não vou falar que não vai. E aí, o que eu dou os 15 minutos primeiros são da criança para ela fazer o que ela quiser. Ela vai querer brincar, sei lá do quê. Já teve criança que... Ela escolhe, assim. Isso, já teve criança que escolheu deitar porque estava cansada. Tilana, eu posso deitar um pouco? Tô cansada. Eu, no fim do período, chegando pra terapeuta, deixa eu só dormir aqui. Ela falou, Tilana, eu posso deitar um pouco? Eu falei, claro. E aí, a gente vai vendo ali também como a criança tá se sentindo. Não, então, onde vem esse cansaço, o que aconteceu na semana, né? Já vai no entendendo dia. como tá sendo pra ela e tudo mais. Ou então, na brincadeira livre, é o momento que ela mais vai falar pra gente sobre alguma coisa. E aí, depois da brincadeira livre, aí eu falo, agora eles já sabem, né? Tia, chegou no momento agora que sua brincadeira, né? Que eles falam. Agora é o seu momento, né? Eu falei, E aí a gente guarda as coisas juntos. E é o meu momento, né? O momento que a gente vai fazer outras coisas, que a gente vai... E aí a criança sabe, né? Dessa estrutura. Isso, sabe? Desde o primeiro dia de sessão, eu mostro pra ela qual é o momento do tempo livre, qual é o momento, né, da minha brincadeira. Eles sabem que sempre que a gente brincar, a gente vai guardar, que eu não vou guardar nada sozinha, que eles guardam sempre juntos, de tudo que a gente brincou no final, a gente vai guardar. Então, eles sabem direitinho. Eles sabem até o lugarzinho onde a gente deixa o sapato, porque eu sempre tiro o sapato, né? E eles também tiram, então eles já sabem. Ali. Assim, direitinho. Até onde deixa o sapatinho. Viram pacientes disciplinados. Educados ali. Muito bom. Ilana, tem alguma coisa assim, né? Algum tema ou informação que você não pode sair do podcast sem dizer, assim, para aqueles que estão assistindo? Entendendo que o público aqui é um público muito diverso. Beijo, galera que acompanha o Psicologia na Real podcast. Mas, assim, grande maioria são profissionais de psicologia e estudantes de psicologia, assim. Então, o que essa galera precisa saber, assim, nesse final, né? Assim, já fazendo um fechamento do nosso episódio hoje. Que trabalhar com crianças e adolescentes é lindo. Venham para esse lado da força, quase isso. Que é uma demanda real, existente, que às vezes a gente vai ter medo mesmo de algumas demandas, algumas coisas, e que existem demandas que a gente pode escolher trabalhar e demandas que a gente pode escolher encaminhar. Isso não é um problema, não é uma problemática. Pelo contrário, isso é consciência, a gente precisa estar consciente e que, né, estar trabalhando nesse meio vai sim ser regado a muito estudo, a muito comprometimento,
há muita busca de criatividade. Não tem como falar que isso não vai acontecer, porque sim, vai acontecer, é necessário. A gente precisa estar conectado com isso, sim. Mas que é lindo, assim, é muito gratificante. É muito bom estar com esse público, né? E que você aí, que talvez esteja em dúvida, se dispõe a ser curioso. Ela quer converter todo mundo para terapia infantil, né? Vocês perceberam isso? Né? Tá com dúvida? Poxa, pergunta alguém. Visita meu Instagram. Vai estar aqui na descrição do grupo. Isso aí, do vídeo, né? Tem muito livro para estudar, muita mídia para ver. Né? Se tá com dúvida mais ainda, façam supervisão. Né? Eu vou deixar aqui já meu marketing aí, ó. Supervisora. Sou supervisora, né, de criança e adolescente, de terapêutica atendendo criança e adolescente. Então, não tenham esse receio, sem antes, minimamente, saber se gosta ou não, como se sente com esse público, com esse nicho. Mas que é um lugar lindo, repleto de alegrias, às vezes de percalços, sim, como qualquer clínica. E que é muito bom. Então, acho que esse é o grande recado. Muito obrigada. Eu já agradeço pela sua participação. Sempre. Foi maravilhoso, assim. Eu acho que tem muito conteúdo para você compartilhar ainda, mas tem vocês sigam ela no Instagram. Tem no... vários reels lá que ela tem feito um trabalho lindo, assim. Então, agradeço muito pela sua contribuição. Obrigada. Parceria aí com o podcast. Eu amei estar aqui sempre. Eu amo sempre estar aqui. Viva! Que hajam muitos podcasts. Sim, eu né, recebo. Amiga? Amém. Muitos inscritos. Muita gente compartilhando então, também. Chama o pessoal para se inscrever aqui. Gente, se inscreve no canal da Psicologia na Real, né? Olha, a Gabi tem feito materiais incríveis, de graça, Clica em no sua sininho. grande maioria, né? Verdade. Poxa, igual o podcast e tudo mais. Acho que é um investimento dela em muitos sentidos, né? E, assim, tudo de muita qualidade. Teve a jornada, né? Com o livro de terapia dos esquemas. Tem muito material no Instagram dela. O podcast. Tem a primeira temporada que foi incrível. Agora tem essa temporada. Então, não percam essa oportunidade de aprender. Olha aí o que eu falei, lembra? Tem muito material para ser consumido. Inclusive da Gabi, né? Que tá aí produzindo material de qualidade. Não é balela. É material embasado, é material, né, real, baseado em evidências. Então, se inscrevam, compartilhem com outras pessoas, né? Envia para alguém que você sabe que precisa. E se precisar, a gente volta de novo para falar de outra temática. Se vocês quiserem saber de um tema específico dentro da infância e adolescente, sei lá, Gabi. A gente faz uma hora só nesse tema. TDAH. Perfeito. Quero saber de primeiras sessões na clínica infantil. Quero saber, sei lá, do quê. Aí a gente volta. Tá bom? Então, depois disso, gente, é só você clicar aqui no curtir, Por compartilhar favor. esse vídeo, comentar o que você achou e, além de tudo, compartilhar para muitas mais pessoas, né? E é isso. Beijo. Tchau, tchau.